É a tua palavra, não é a palavra de homens, não é a minha palavra, é a tua palavra. E eu peço realmente que o Senhor fale ao coração de cada um de nós. E fale ao coração também daqueles que estão nos acompanhando online. Que esta palavra gere realmente frutos para o Senhor. Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio. Em nome de Jesus, eu repreendo toda distração. Eu repreendo toda ação maligna da carne para trazer preocupações e peso. Em nome de Jesus, cesse toda ação para distração. E mentes e corações estejam agora abertos para receber a palavra do Senhor. Receber com alegria, receber em terra boa, receber em terra em que há produtividade. E esta palavra será gerada e gerará frutos. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Queridos, a gente vai ler um texto que está em João 14. Se você quiser abrir para acompanhar, deixa aberto aí. Mas antes de começarmos, eu vou falar um pouquinho sobre pai. A pastora Letícia, na semana passada, ela falou sobre nossa identidade como filhos, nossa origem, nosso destino. Hoje a gente celebra o Dia dos Pais. Né? Sinceramente, eu não tinha pensado em falar nada a respeito de pai. E eu estava perguntando ao Espírito Santo a respeito da ministração de hoje. E quando eu perguntei, ele me fez lembrar de um texto que está aqui em João 14 e que fala a respeito do pai. Não foi combinado com a Letícia, não foi pregação encomendada para a data. Eu perguntei ao Espírito Santo. Bom, acho que todo mundo aqui já ouviu aquela expressão, né? Você é a cara do seu pai. Ou ele é a cara do seu pai, ela é a cara do seu pai. Né? Quando tem uma mulher esperando um bebê, uma família que está esperando um bebê, é aquela ansiedade, né? Nossa, será que vai ser a cara do pai? Vai ser a cara da mãe? Não, vai puxar para mim, vai puxar para o outro. E quando nasce, praticamente a primeira coisa que as pessoas veem, ou até que os pais veem, começam a procurar os traços, o nariz, o olhinho, né, o formato do rosto, revira as fotos de quando eram crianças para ver se era igual que nem o pai quando bebê, ou igual a mãe que nem quando bebê. Todo mundo quer saber, né? Pode colocar a foto, por favor. Aqui estou eu com meu pai. Tem uma minoria que diz que eu pareço a minha mãe. Mas a maioria diz que eu pareço o meu pai. Se quiser passar para outra, pode passar. Aí a família completa. E aí pode pôr a última. Essa é mais recente, já foi desse ano. Obrigada. Então, mas a maioria fala que eu sou a cara do meu pai. Né? E no ano passado eu estava voltando de levar a Thalita para a escola, ela estava comigo, a gente volta a pé, paramos ali para atravessar no farol, esperando o farol abrir para a gente. Aí um senhor olhou para mim, você é a filha do pastor José Roberto, né? Falei, sou. E o senhor, quem é? Porque eu não lembrava dele. O Luiz, ele foi batizado aqui, ele conheceu o Senhor Jesus aqui, através de um outro irmão. E ele foi batizado aqui, ele falou, seu pai me batizou. E a gente atravessou, conversando, atualizamos, né? Perguntou do meu pai, eu perguntei dele, que eu falei, agora eu vou falar, né? Ele manda um abraço para o seu pai. E aí depois, passou um tempo, eu estava fazendo a inscrição da Thalita na escola de inglês aqui do município. Estava ali sentadinha, as atendentes estavam ali. Aí, daqui a pouco, eu também só percebo uma pessoa olhando para mim. Aí ela chegou perto. Falei, você é a filha do pastor José Roberto, né? Falei, eu sou. Meu nome é Tatiana, e o seu? Eu não sabia quem ela era. Ela falou, eu sou a Rafaela, neta do Tolentino e da Carminha. Né? Quem... Tolentino e Carminha é da minha infância, né? 2 irmãos que eram daqui, uma família que era daqui. O Tolentino a minha memória do Tolentino é da minha infância, as balas que o Tolentino dava.
andar no carro do Tolentino. E ela olhou para mim e falou, nossa, né, olha só, eu sou neta deles, manda um abraço para o teu pai. E, gente, assim, eu não fui reconhecida naqueles momentos, nessas duas situações. Eles olharam para mim, e quem que eles viram? O meu pai. Meu pai foi visto, meu pai foi lembrado, o meu pai foi reconhecido. Só pelos meus traços físicos, né? Então, agora eu quero ler com vocês João 14. Vamos lá? Dos versos 1 até o 9. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora, vocês o conhecem e o têm visto. Disse Felipe, mostra-nos, Senhor, o Pai, e isso nos basta. E Jesus respondeu, você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Jesus e os discípulos estão conversando. Isto aqui já é no período anterior à traição e à crucificação. Está bem pertinho. Os capítulos aqui finais de João, né, João 14, 15, 16, 17, relatam ali uma conversa mais séria de Jesus com os discípulos, e depois Jesus é traído, enfim, né? E aqui, no livro de João, nesses capítulos do 13 até o 17, o termo Pai é citado 44 vezes. Ele é muito citado. Jesus fala sobre o Pai em outros momentos, em outras situações, mas aqui ele fala muito sobre o Pai. A gente não sabe as características físicas de Jesus, né? Não tem foto de Jesus. O Espírito Santo veio sobre Maria, o poder do Altíssimo a cobriu, né? E Jesus foi gerado no ventre de Maria. Jesus nasceu, Jesus cresceu, e as pessoas sabiam que José e Maria eram os pais de Jesus aqui na Terra, né? Tanto que a gente lê, né? Tem um momento ali que as pessoas falam, esse não é Jesus, o filho de José? Este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos o seu pai e a sua mãe? Como é que ele pode dizer, desci do céu? Está lá em João 6. Talvez existissem características próximas a de José, ou não, a gente não sabe, né? Deus criou Jesus. Deus deu forma física a Jesus, né? Mas Deus era o seu pai, o pai de Jesus, aquele que o gerou, né? O que a gente lê em Hebreus 1:3 nos fala também sobre quem é Jesus e a sua expressão, não suas características físicas. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, e sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. O Filho é a expressão, o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. O que definia Jesus como Filho de Deus não eram suas características físicas, como as minhas me identificam com o meu Pai. O que o tornava a expressão exata do ser de Deus é que Jesus era Deus. Jesus é Deus.
E aqui ele manifestou as palavras de Deus, ele trouxe as palavras de Deus, ele veio com a autoridade do Pai. O Pai lhe deu a autoridade. Ele manifestou o amor do Pai, ele manifestou as suas obras. E ele fala sobre isso quando o questionam. A gente lê isso na Bíblia. Então, a sua essência era Deus. Ele é Deus. Jesus sabia quem ele era no início do seu ministério, sabia até antes, mas no início do seu ministério, ele afirmou publicamente quem ele era. Aqui em João, no livro de João, a gente lê no capítulo 5, que Jesus cura um paralítico no tanque de Betesda. E era um sábado. No sábado, os judeus não faziam nada, era dia de descanso, não se trabalhava. E tinham várias normas para cumprir, para que o sábado fosse um dia de descanso. Mas Jesus curou esse paralítico. Fez um bem, abençoou aquele homem que ansiava por uma cura há muito tempo. E ele foi questionado pelos líderes. Só por ter curado no sábado, os judeus já passaram a perseguir Jesus. Mas quando isso veio para ele, Jesus falou assim: olha, o meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Por essa razão, os judeus queriam matá-lo ainda mais, pois não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, e assim se fazia igual a Deus. Jesus falou: meu Pai. E os judeus não falavam meu Pai. O hábito era dizer nosso Pai. Mas era algo distante. Mas Jesus, ao falar meu Pai, ele se declarou igual a Deus. Porque ele era Deus, ele é Deus. Em João 10:30, Jesus fala assim: eu e o Pai somos um. E no primeiro capítulo de João, a gente lê que no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. É Jesus. É Jesus. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus é Deus. Ele estava com Deus desde o princípio. Deus criou todas as coisas por meio de Jesus. O que significa que Jesus não é um ser criado. Ele é o Deus eterno. E ele veio em carne e osso, ainda que sem pecado. Os discípulos tiveram o privilégio de ver Jesus em carne e osso. A Bíblia fala, lá na carta de Pedro, fala que nós temos uma alegria muito maior, porque nós cremos sem ter visto Jesus em carne e osso. A Bíblia fala que ninguém jamais viu a Deus. E Jesus falou para os discípulos aqui, quem me vê, vê o Pai. João 1:18 fala: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Ou então, ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Moisés pediu para ver Deus e recebeu uma visão limitada da glória do Senhor. Isaías também pediu. Está lá em Isaías 6. E aí Filipe chega aqui para Jesus e fala: mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. A gente quer ver como Ele é.
E Jesus não deu para Filipe uma visão direta do Pai. Ele deu para Filipe o que Filipe e os discípulos precisavam e o que eu e você precisamos. Quem me vê, vê o Pai. Quem vê Jesus, quem ouve as suas palavras, quem vê as suas obras, quem crê em Jesus, vê o Pai. Não era uma característica física, não era algo palpável. Jesus ali transbordava a vida e a essência de Deus. Quem vê Jesus, vê o Pai. Eu vou ler de novo os versículos 7 e 8. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Filipe, ele estava sendo sincero aqui, naquilo que ele queria, no desejo que ele tinha de conhecer melhor a Deus. Podia ter um entendimento errado, ou uma expectativa errada quanto a o que isso significaria. Talvez ter um pouquinho da experiência de Moisés, talvez ter um pouquinho da experiência de Isaías, ou ir além daquilo que Moisés e Isaías viram, não sei. Mas ele tinha um desejo sincero. Eu quero ver o Pai, eu quero conhecer a Deus. Ele podia não ter falado nada, né? Podia ter ficado quietinho. Mas ele tinha o desejo. E ele não ficou envergonhado, não ficou tímido, não falou, eu não vou perguntar, eu não vou pedir. Ele pediu. Agora, os líderes religiosos e outros judeus daquela época não fizeram a mesma coisa quando Jesus falou do Pai. Eu contei para vocês a reação deles quando Jesus curou o paralítico. Quando Jesus falou, o meu Pai trabalha até hoje, eu também, eles falaram, oi, como assim, o meu Pai? Não, blasfêmia. Ninguém pode chamar Deus de meu Pai. Eles rejeitaram Jesus, eles questionaram, eles julgaram, eles condenaram Jesus. Porque Jesus, na ótica deles, estava blasfemando. Como é que alguém de carne e osso podia dizer que era filho de Deus? E eles liam os escritos, eles tinham os escritos, as leis de Moisés, os escritos de Isaías. E toda palavra falava e apontava para Jesus. Eles estudavam as Escrituras. E eles se julgavam sábios e entendidos. Nós conhecemos a palavra, nós lemos a palavra. E eles julgavam que já conheciam a Deus. Eles não precisavam, talvez, de mais nada. Porque quem se julga sábio e entendido já sabe, né? Vai precisar de algum outro entendimento, alguma outra revelação? Eu já sei, eu fico com o que eu tenho, eu sei. Não preciso saber mais nada. Eu já entendi. Jesus, ele uma vez ora assim, ele fala, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos simples. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Ele falou que escondeu dos sábios e cultos, mas revelou aos simples. Isso não é uma questão de entendimento, é uma questão de coração. Jesus podia trazer revelação para aqueles líderes, os escribas e quem já se achava sábio? Eu acho que sim. Podia abrir os olhos, mas eles não queriam. Eles não queriam. Eles já sabiam. Eles já conheciam. Né? Deus, ele não despreza
um coração humilde, um coração contrito, um coração desejoso, humilde, mas ele resiste ao soberbo. Eles não tinham um coração pronto para receber revelação de Jesus, para receber e conhecer o Pai. A gente só conhece o Pai por Cristo Jesus. Só em Cristo Jesus nós conhecemos o Pai. E nós podemos chegar a Jesus com perguntas sinceras, igual Filipe chegou. E com um desejo sincero de conhecer. Com o coração aberto. E esse é o primeiro ponto. Né? O que você deseja? Você quer mais? Você quer conhecer a Deus, Pai? Você realmente quer? Então precisa abrir o coração. Esse é o primeiro passo. Abrir o coração também implica expor suas dúvidas, expor seus medos, colocar as suas certezas e os seus conhecimentos diante do Senhor, à luz da palavra. Abrir mão de algumas verdades. Daquilo que você considera muitas vezes verdade, não é verdade. Ela tem cara, mas a hora que você chega diante de Deus, diante da palavra, não é. O apóstolo Paulo, a gente precisa ter a mesma atitude do apóstolo Paulo. Ele tinha um currículo exemplar para os judeus na época. Está lá em Filipenses, no capítulo 3. Ele era judeu, ele era circuncidado ao 8º dia, ele preenchia todos os requisitos de um judeu, assim, que seguia a lei e a palavra de Deus direitinho. Um cara que estudava, conhecia muito. E aí ele vira e fala assim: o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, e as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Tudo aquilo que ele conhecia, tudo aquilo que ele sabia, tudo aquilo que ele fazia, e que ele tinha conhecimento a respeito de Deus, a respeito do Pai. Falei, lixo. Eu preciso conhecer a Cristo. Então, aquilo que eu conquistei, aquilo que eu fiz até agora, na minha carne, no meu esforço, não vale nada comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Como é que está o nosso coração hoje? A gente quer conhecer mais o Pai? Ou a gente acha que já, tá bom, eu já conheci, fui até aqui. Jesus fala de ver e de conhecer. Conhecer, aqui em João 14, ele tem um sentido mais profundo. Porque a gente pode conhecer informações, a gente pode conhecer uma notícia, a gente pode conhecer uma pessoa, né, que nem conheci o Luiz, a Rafaela, mas eles estão lá, eu estou aqui. Eu sei de alguns fatos a respeito dele porque eles me falaram. O Luiz foi batizado pelo meu pai, a Rafaela era neta de um casal muito querido aqui. A gente pode ter um conhecimento um pouquinho a mais. Mas aqui existem níveis de conhecimento, e o nível de conhecimento que Jesus está falando aqui é um sentido profundo, de um relacionamento íntimo, pessoal, uma comunhão profunda, constante. Aquelas pessoas ali, o Luiz e a Rafaela, elas reconheceram meu pai em mim, certo? Mas elas não conhecem o meu pai. Elas não convivem com o meu pai. Elas não vivem com o meu pai. Deu para entender a diferença? O conhecer de forma profunda é viver com. É caminhar com. É estar num relacionamento, de fato.
E é esse convite que Jesus nos faz, para conhecê-lo e assim conhecer o Pai. Né? Agora, o Pai, Ele também quer que você esteja com Ele, nesse relacionamento íntimo, profundo. Lembra da parábola do filho pródigo? Jesus conta essa história, né? Havia um pai com 2 filhos, um mais velho e um mais novo. O mais novo chega para o pai e pede a parte dele na herança, o que não era comum, afinal de contas o pai estava vivo. Quem é que recebe a herança do pai em vida? E ele quis a parte dele porque ele queria sair da casa do pai. E o pai dá, ele pega a herança e vai embora. O filho mais velho fica. O filho mais novo gasta toda a herança. A terra passa por um período de fome. Ele se vê sem nada, sem amigos, sem dinheiro. E ele procura um trabalho e dão um trabalho para ele cuidar de porcos. E quando ele está ali com os porcos, ele não recebia nada para comer. Ele tinha trabalho, mas ele não comia. E ele tinha vontade de comer a comida dos porcos. Aquilo que não era dele, era do porco. E não servia para ele, vamos combinar, né? E aí ele se lembra. Ele se lembra, na casa do meu pai tem comida. Na casa do meu pai, eu tenho um pai. O meu pai não é o dono dos porcos, não é o patrão. Eu tenho um pai. Ele se lembrou. Agora, eu imagino o pai esperando o retorno do filho todos os dias. Todos os dias. A história, Jesus conta na história que o pai viu de longe o filho. O pai tinha a expectativa do retorno do filho para casa. O pai, o nosso pai, a quem Jesus revelou, ele tem a expectativa de que estejamos em casa, com ele. Ele quer que a gente esteja lá. E o filho mais velho estava em casa. Olha outra característica deste pai, que espera e que deseja um relacionamento conosco, com seu filho. O filho mais velho estava lá. E ele se queixa, né? Poxa, mas agora você vai dar uma festança porque esse mais novo voltou? Mas eu estou sempre aqui e eu nunca, né, tive isso. E aí o pai fala assim: o que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. Veja bem, o que o pai tem é o melhor. O que o pai tem está disponível para o filho. Não é o que você quer, é o que o pai tem. Então, o pai tem bênçãos e coisas boas para você. Tem alimento natural, espiritual, emocional. Tem a presença dele, você pode desfrutar da presença dele. O mais importante na casa do pai não é a comida, é o pai. E este é o pai, um pai perfeito, que não é igual ao nosso pai da terra. O nosso pai terreno tem limitações, tem fraquezas. Cada um aqui tem uma história, porque cada um tem uma história com seu pai. Pode ter tido um pai bom, pode ter tido um pai que proveu todas as coisas, pode ter tido um pai que tentou acertar, errou de vez em quando, mas tentando acertar, mas pode ter tido uma história um pouco diferente, de um pai não tão bom assim. Mas Deus não é igual ao nosso pai aqui. Ele é um pai perfeito, perfeito, e Ele quer se revelar a nós, seus filhos. Como ele é, não como seu pai foi aqui na terra. Então a gente precisa realmente abrir o coração e permitir que o Espírito Santo tire as lentes que nós temos em relação ao Pai, para que nós possamos olhar de fato a Jesus e ao Pai como Ele é. Amém? E Jesus responde aqui para Filipe, né?
Jesus responde. Ele fala assim: Felipe, quem me vê, vê o Pai. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Você não crê? Creiam em mim. Então, eu falei de abrir o coração, permitir que o Espírito Santo limpe, né? Falei de voltar para a casa do Pai, de desfrutar da presença do Pai. É o lugar onde o Pai quer que a gente esteja com Ele. Como é que a gente vai fazer isso? Creiam em mim. O tempo verbal usado aqui, tanto para você não crer quanto para creiam, é prossigam crendo. Deixem que sua fé cresça. Filipe e os outros discípulos já criam em Jesus. Eles tinham uma fé, talvez embaçada em alguns aspectos. Eles eles estavam vivendo a história. Talvez tinham expectativas ali em relação ao que Jesus falava do reino, da casa do Pai. E Jesus fala: olha, continua crendo. Continua crendo, prossegue crendo. Vocês já deram um passo de fé, então vamos continuar. Tem mais. E fé no quê? Ou em quem? Creiam em mim, Jesus falou. Né? Os líderes da época, os escribas, os sábios, os entendidos, eles procuravam conhecer as Escrituras, que apontavam para Jesus. Mas eles não creram em Jesus. O conhecimento os tornou arrogantes e eles não permitiram que a palavra gerasse fé no coração. Qual é a atitude que nós temos hoje com a palavra de Deus? A gente permite que ela gere fé no nosso coração? Como é que a gente olha para esse livro? É só um livro? É um livro que tem tradições religiosas? O que pode, o que não pode? É um livro ultrapassado, não serve para essa época. Como é que você encara a leitura disso aqui? Você abre e fala: agora eu vou ouvir a palavra de Deus, é a voz de Deus para mim? É o que Jesus falou, e o que Jesus falou é o que o Pai fala. Como é que você encara o que o Pai fala? Você tem vontade de ouvir o que o Pai fala? Ou você fala: não, Pai, já sei, não preciso mais, tá bom até aqui. E Pai fala, né? Fala para corrigir, fala para instruir, fala para aconselhar, fala palavras que vão te afirmar, falar quem você é, aponta a direção, traz palavras de amor e de carinho. É a palavra do Pai. Como é que você lida com a palavra do Pai? E Jesus falou: olha, ouçam as minhas palavras. Se você ouvir as minhas palavras, você está ouvindo o Pai, porque eu falo o que o Pai tem para falar. A gente precisa ter a palavra não só na mente, precisa ter ela aqui, no coração. Receber a palavra do Pai de coração aberto. Aí eu já falar: tá bom, Pai, já sei. Não. Pai, fala mais. Conta mais. Faz perguntas para o Pai. Ele vai responder. Né? Então, para conhecer o Pai, nós temos que prosseguir crendo em Jesus, né? E no que a palavra fala, no que Jesus fala. E para crescer na fé, a gente precisa alimentar essa fé. Então, se eu estou falando de qual a atitude que a gente tem em relação à palavra, a nossa fé a gente alimenta com o quê? Com a palavra. Né? Então, do que você tem se alimentado hoje? O que tem te alimentado? É isso que vai crescer na sua vida. É isso que vai crescer na sua vida.
Lembra que eu falei do filho pródigo, do filho menor, que foi embora? Ele estava com fome, só tinha comida de porco para comer, e ele lembrou, na casa do meu pai tem comida, o que eu estou fazendo aqui? Aqui tem banquete para você, muita coisa para você, aqui tem banquete para você, banquete. O filho voltou para a casa do pai, lá tinha comida. Na casa do nosso pai tem comida, tem alimento. Um banquete para você todo dia, não é migalha, é todo dia. Uma comida nova, fresquinha, não é pão velho. Romanos 10:17 fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. A palavra de quem? Cristo. Não é a palavra do influenciador do momento, não é a palavra do pregador, não é a palavra da Tatiana, não é a palavra do professor, não é a palavra daquele coach que vendeu não sei quantos milhões de livros, é a palavra de Cristo. Não é qualquer alimento. E muitas vezes a gente está se alimentando de porcaria. E pegando uma migalhinha da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela faz arder o nosso coração. Não sei se você já passou por essa experiência. Literalmente arder. Sabe que nem os discípulos a caminho de Emaús? Os discípulos, Jesus tinha morrido, já tinha ressuscitado. Os 2 discípulos estavam a caminho de Emaús, tristes. Jesus os encontra, eles não reconhecem Jesus. Jesus ressurreto os encontra, eles não reconhecem Jesus. Jesus fala. Quando eles sentam para comer e Jesus parte o pão, eles reconhecem Jesus. Uau! A palavra não estava ardendo no nosso coração quando a gente ouvia? A palavra de Cristo. Não tem outra palavra que vai fazer arder o teu coração. É só a palavra de Cristo. Eu já passei por momentos lendo a palavra que o texto começou a saltar e bater aqui dentro. Outras vezes eu pedi, Senhor, eu estou indo naquele culto ali, é um culto de ação de graças, mas eu quero ouvir o Senhor. Mas eu quero uma palavra, eu quero uma palavra direta para mim. Se o Senhor puder falar comigo. Tinha algo específico que eu queria uma resposta. O culto passou, as ações de graças nós entregamos ao Senhor, nós fomos para uma pizzaria, não, uma hamburgueria. E aí um irmão daquela igreja estava lá, virou para mim e começou a falar, o Senhor está me falando isso. Na hora, começou a arder. Era a resposta, era a palavra que eu precisava ouvir. E que estava de acordo com esta palavra. Porque Deus não vai te falar nada que não esteja de acordo e alinhada com o que está aqui. Com a palavra de Cristo, que é a palavra de Deus. Amém? Deus tem alimento para suprir as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Então a gente precisa realmente alimentar a nossa fé. Sentar à mesa com o Senhor todo dia. Chama Jesus para um café. E senta. Pega a palavra. O que Jesus respondeu aqui para Felipe pode parecer assim, nossa, Felipe levou uma bronca agora, né? Perguntou um negócio meio atravessado e... Como assim, Felipe, né? Quando você lê a primeira vez, parece isso, né? Jesus está dando uma chamada de atenção em Felipe. Né? Falou, Felipe, eu estou já há tanto tempo com você, eram 3 anos. 3 anos de um relacionamento diário. Relacionamento. Comer junto, andar junto, viajar junto, dormir junto. Ouvir Jesus falar o tempo todo. Jesus se ausentava para orar, daqui a pouco, cadê Jesus? 3 anos desse relacionamento íntimo. Felipe, nada até agora?
Mas eu não vejo assim. Jesus está falando, olha, Felipe, ele fala assim, ó, já agora vocês o conhecem e o têm visto. Vocês conhecem o Pai. Vocês têm visto, vocês têm me visto. Tem mais. Continua crendo. Olha para as minhas palavras, olha para as minhas obras. Tem mais. Tem mais para mim, tem mais para você. E tem para aqueles também que hoje ainda não conhecem e não têm a revelação do Pai. Amém? Vamos ficar de pé? Eu quero que você feche os seus olhos. E peça ao Espírito Santo, como é que está o meu coração? Como é que está o meu coração? Meu coração é enganoso. Eu mesma não consigo conhecer o meu coração como ele é. Eu quero mais, verdadeiramente, de forma honesta, eu quero mais do Pai. E se hoje você fala, não é tanto assim. Pode colocar diante do Senhor. Ah, Senhor, eu não sei como te conhecer, Jesus. Como é que eu vou te conhecer? Como é que eu vou ver o Senhor? O Espírito Santo também te ajuda. Você quer mais intimidade com Cristo? Mais intimidade com o Pai? Ir além do que você foi? É hora também de pedir. E é hora também de pedir por revelação maior do amor do Pai. Para você. E para aqueles que ainda não têm essa revelação do amor do Pai. Ou precisam novamente receber o amor do Pai. O amor do Pai é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. E sim, há como crescer. O apóstolo Paulo ora várias vezes. Cresçam no conhecimento de Cristo. Cresçam no conhecimento do amor de Deus. Gente, a vida eterna, Jesus disse isso, que a vida eterna é que conheçam a Ti como único Deus. E a Cristo, a Jesus, a quem enviaste. É uma vida, é um relacionamento. Tem mais. E o Senhor está pronto para te dar mais. Se você está como o filho mais novo, que foi para longe, o Pai está esperando você voltar. E Ele tem um banquete pronto para te entregar. Roupas novas. Vida nova. A filiação. Ele fala, filho amado, vem, volta para casa. Ele está te esperando com braços abertos para te abraçar e te acolher. E se você está se achegando agora, Jesus, o Pai continua também. É o mesmo Pai, Ele te espera para te chamar de filho. Filho amado. Filho amado. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor enviou Jesus, Filho unigênito, estava junto de Ti, para nos salvar, para nos revelar quem Tu és, Pai. Pai perfeito, Pai amoroso, Pai que restaura em nós a filiação, que nos faz, por meio de Cristo Jesus, nova criatura e filhos amados do Senhor. Eu peço, querido Pai, que o Senhor, pelo Teu Espírito, traga a maior revelação de quem Tu és em Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus. Não podemos ver o Teu rosto, mas podemos Te conhecer por Cristo Jesus. E nós queremos mais. Nós queremos mais. Nós queremos desfrutar da presença do Senhor na Tua casa. Nós queremos a presença do Pai. Nós queremos ouvir o Pai.
Nós queremos que a palavra do Pai esteja em nós. Nós queremos amar a palavra do Pai. Nós queremos ter um coração que recebe, acolhe a palavra do Pai, que anda segundo a palavra do Pai e que leva a palavra do Pai àqueles que estão ao nosso redor. E nós te pedimos, querido Jesus, por aqueles que precisam de uma revelação do amor do Pai, que estão longe de casa. Ô Espírito Santo, desperta o coração, abre os olhos e traz a lembrança de que na casa do Pai há um banquete, de que o Pai os espera, de que o Pai os ama. E não é como o Pai aqui desta terra, mas é um Pai perfeito que supre, que cuida, que cerca, que guarda, que anda junto, que tem alegria na presença do Filho, que se alegra e ama o Filho. Traz, Senhor, esta revelação a estes corações, e eles façam o caminho de volta à casa do Pai. Eu oro no nome de Jesus. Ora, Espírito Santo, leva-nos a crescer no conhecimento de Jesus, a crescer no conhecimento do Pai e do amor do Pai, e a amar como Jesus ama o Pai. Eu oro nesta manhã em nome de Jesus.